Olá, bom dia a todos. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista com especialização em transtorno do espectro autista. Hoje vamos conversar sobre uma coisa muito importante. Estamos realmente criando uma geração de crianças doentes? Será que isso é verdade? Recentemente, em uma entrevista à Folha de São Paulo, Dr. Drauzio Varella disse que estamos criando uma geração de crianças doentes, que as crianças necessitariam brincar mais fora de casa, que as crianças necessitam de uma escola integral, que ele foi criado desta forma, eu também fui, inúmeros de nós fomos criados dessa forma. Mas a minha dúvida é, os brinquedos, os videogames, todos esses brinquedos agora que as crianças brincam hoje em dia, seja o computador, seja o telefone, seja o joguinho de videogame, isso é o fator predisponente para que uma criança seja mais agressiva, para que uma criança tenha problemas na escola, para que uma criança tenha uma dificuldade maior de relacionamento? Eu acho que não. Não é a tela em si que torna uma criança mais agressiva. Não é a tela que torna uma criança com dificuldade na escola. Nós sempre estivemos, desde que o mundo é mundo, pessoas mais agressivas. Sempre, desde que o mundo é mundo, nós tivemos guerras, tivemos pessoas que matavam, pessoas que agrediam, e não necessariamente nós temos computadores, temos telas, temos videogames de longo tempo. O que as crianças precisam realmente é sair de casa, é brincar no parquinho, mas desde que esse parquinho tenha mais segurança. Por que os pais não levam as crianças muitas vezes para brincar no parquinho? Porque os pais têm medo, e os pais têm razão. Os pais devem ter medo. Recentemente aqui em Santa Catarina aconteceu um desastre em uma escola, onde uma pessoa entrou nessa escola e matou algumas crianças. É aí que as pessoas começam a se pensar se realmente as crianças não devem ficar mais tempo dentro de casa. Por quê? Porque a insegurança os aflige. Não pensem vocês que o pai não gostaria de levar essa criança para brincar, para jogar futebol, que ela jogasse futebol na rua, como eu joguei, como inúmeras pessoas também o fizeram. O problema está na insegurança que as pessoas têm. Então nós queremos colocar nas telas, no computador, no telefone, a culpa por essas coisas. Não vem daí. Nós cada vez mais fazemos isso porque, em primeiro lugar, nós temos medo. Temos medo, sim, que os nossos filhos vão para a rua, que os nossos filhos brinquem na rua. As pessoas, hoje em dia, infelizmente, raptam crianças. Isso não acontecia antigamente. Ou era muito menor o número de vezes que isso poderia acontecer. Hoje não, hoje nós temos medo. Nós temos medo que as crianças possam ser assaltadas, possam ser machucadas. Podemos nós sermos assaltados em um parque de uma cidade. Então é muito importante que a gente entenda que o medo é o que nos faz, às vezes, não querer sair de casa. É o medo que, às vezes, nos faz congelar. Esse freezing, esse congelamento que, às vezes, nós temos, é por causa do medo. É claro que as crianças devem sair de casa. A obesidade infantil aumenta a olhos vistos. As crianças precisam ter um relacionamento melhor entre elas, as crianças precisam interagir melhor, as crianças precisam de uma escola integral, de uma escola que seja inclusiva, de uma escola que os ensine a ser seres humanos, que ensinem a serem pessoas mais sociáveis, que ensinem-os a matemática, o português, geografia, história, enfim, todas as matérias, mas que lhe ensine uma matéria muito importante, que é ser sociável, entender que se vive em um meio onde as pessoas devem ser incluídas, onde as pessoas não devem ser excluídas pela sua cor, pelo seu credo religioso, pelo partido que escolheu. Nós precisamos incluir as pessoas.
E isso sim é um papel gigante que a escola deve ter e a família também. Mas sim, nós temos muito medo. E esse medo ainda faz com que as pessoas deixem os seus filhos cada vez mais dentro de casa. Outro fator importante é que as famílias, infelizmente, têm menos tempo cada vez mais com seus filhos. Cada vez mais as pessoas precisam trabalhar mais, cada vez mais o custo de vida aumenta, cada vez mais tudo relacionado à saúde aumenta. Então, as famílias precisam trabalhar mais e trabalhando mais, as famílias ficam menos tempo com seus filhos, isso é uma verdade. E eles acabam indo para as telas, acabam vendo mais televisão, mas não é esse o problema. O problema é que nós precisamos socialmente melhorar as coisas. Socialmente as pessoas precisam ganhar mais para trabalhar menos, as pessoas precisam ter uma educação melhor, as pessoas precisam ter saúde melhor, porque saúde é um bem-estar físico e mental, não somente a ausência de doença. Então, quando a gente não tem uma saúde mental adequada, a gente não está saudável. E isso é sair de casa, é brincar, é estudar, mas tudo ainda está relacionado ao medo. Nós temos medo. E isso é o que está fazendo a sociedade mudar. Nós precisamos contextualizar as coisas no tempo e no espaço. Nem sempre como as coisas eram no passado, elas eram melhores ou piores, mas nós vivemos no hoje. Nós não podemos simplesmente olhar para 30, 40 anos atrás e dizermos que era melhor naquela época. Não, a população era muito menor. A população cresceu assustadoramente nos últimos 50 anos. Então nós temos cada vez mais apartamentos e menos casas. Cada vez mais nós temos menos parquinhos e mais playgrounds, né? Cada vez mais nós temos menos inclusão e mais exclusão. Cada vez mais nós temos mais medo e menos vontade e menos prazer em sair de casa com o seu filho. Principalmente quem vive numa cidade grande. Quem vive numa cidade grande vai fazer o quê? Vai levar o seu filho num parquinho? Não. Infelizmente ela vai levar no play, onde a criança muitas vezes vai ter mais vontade de brincar com o videogame do que brincar com o play. E nós precisamos entender isso. O que nós precisamos é que a escola propicie esporte. Nós precisamos que a escola propicie muito mais esporte, muito mais entretenimento para a criança, que os livros tenham mais sabor. Se a criança não entender que o livro é importante, ela vai crescer brincando com o videogame. Nós precisamos tirar das crianças as telas, mas nós precisamos fazer com que essa criança aprenda o gosto pela educação, o gosto pelo conhecimento e aprenda a ser sociável, aprenda a respeitar os outros. Isso é muito importante. Um abraço fraterno a todos.